Olá, olá meu amigo, você mesmo, você que está sentado aí no seu sofá, você aí que está ali olhando o celular, vamos começar a nossa aula hoje tratando sujeitos do processo. Imagine um julgamento. Você tem um juiz, você tem um promotor, você tem a defesa, testemunha de acusação, assistente de acusação, pessoas que de alguma forma colaboram para o processo, como assistentes de perícia, você tem assistentes ligados diretos ao juiz, de repente ali um tradutor, um auxiliar da justiça, um analista judiciário de repente, um oficial de justiça trabalhando no mesmo momento ali, resolvendo algo de urgência. Você tem a figura do amicus curiae, amigos da corte, é, um uma figura que foi muito tratada no direito constitucional e depois explorada lá no processo civil. Você tem muita gente ali trabalhando. Mas agora nós vamos falar do juiz, especificamente do magistrado. E o interessante notar é o seguinte: a gente sabe, no fundo sabemos, que é a figura que talvez seja o maior protagonista dentro de um processo penal. Tem mais status. Ah, professor, eu prefiro ser promotor, defensor. Tem gente até que prefere ser o bandido, até prefere ser o réu. Mas o fato é, tem mais status ser juiz. E o juiz realmente ele vai presidir aquela aquela instrução criminal, mas não significa dizer que ele é melhor do que ninguém. O advogado tem as suas atribuições, o defensor tem, o público, se for o caso, tem suas atribuições. Cada um tem sua atribuição dentro de uma instrução processual, dentro de uma ação penal. Coloquei para vocês aí que ele é compreendido como uma relação jurídica processual. E nós temos essas pessoas todas, tá, que estão envolvidas. Com relação ao juiz, a ideia é que o juiz ele seja imparcial, inamovível, vitalício e com irredutibilidade de subsídios, garantias, claro, constitucionais. Mas o mais importante aqui, e já adianto para a prova, que é o artigo 252 e 254 do nosso Código de Processo Penal. E vamos para lá já já, porque esse 252 e 254, cara, despenca em prova, principalmente o pessoal da área de tribunais, principalmente a área de tribunais. Vamos lá. O 252, na verdade, ele trata, aliás, os dois, só que no caso, o 252, ele trata de uma situação muito específica, que nós chamamos a incompatibilidade, não deixa de ser uma incompatibilidade, mas nós chamamos de impedimento. Imagine você, um juiz julgando seu próprio filho. Não precisa nem ser ali um técnico de direito, um estudante de direito, por exemplo, para entender que isso é totalmente fora de contexto. Eu não posso julgar o meu pai como juiz, eu não posso acusar o meu irmão, por exemplo, não teria nenhum sentido. A ideia, até de uma forma natural, é que haja ali uma imparcialidade. E realmente, então, tem gente que decora, pega o artigo 252 e decora. De qualquer forma, o artigo 252 está muito relacionado com a família, está muito relacionada com o cônjuge. Será que o meu cônjuge é o promotor e eu sou o juiz? Não tem sentido. Aí eu digo que existe um impedimento. Mas pode ser que na prova ela fale o seguinte: não, o juiz dar-se-á como suspeito. É você, o juiz dar-se-á como suspeito. O que é isso? O juiz é suspeito da prática de algum crime? Não, não é isso. Quando fala que o juiz é suspeito, é de um instituto chamado suspeição, que ele também não pode julgar. Pode dar um problema grave, anular um processo, por exemplo, porque ele julgou, aí já não é mais um parente. Ele julgou, por exemplo, um amigo. Como é que eu vou julgar meu amigo? Eu vou julgar o meu inimigo, uma pessoa que eu estou devendo dinheiro, uma pessoa que deve dinheiro para mim, uma pessoa que tem de alguma forma alguma cota em sociedade empresarial comigo. Então você se compromete com a pessoa. Eu tenho que ser imparcial. Agora, qual a diferença para a prova entre impedimento e suspeição? Está na lei. O artigo 252 ele diz o seguinte: o juiz não poderá exercer jurisdição, dizer o direito no processo em que
tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ah, minha esposa é perita da justiça e atua no processo. Eu não posso julgar se eu for juiz. Se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Aí o juiz olha o processo e diz, e aqui, ó, o inquérito policial que ensejou a denúncia do Ministério Público. Quando eu era delegado, eu atuei nesse inquérito. Eu não posso me manifestar na persecução penal mais de uma vez em cargo diferente. Eu não posso. Se eu tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Aqui, ó, quando eu era juiz, eu me pronunciei, porque agora eu sou desembargador. Quem é o desembargador? Aquele juiz, né, graduado. Eu não posso me manifestar duas vezes. Quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Não pode haver julgamento. Não vale o julgamento. Nos juízos coletivos, como assim juízos coletivos? Vamos imaginar a segunda instância, 3 desembargadores, uma decisão colegiada. Não podem servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes. Pô, eu tenho um tio, por exemplo, que é desembargador, eu também sou desembargador. Provavelmente vai acabar juntando voto. Também não pode. Isso está onde, professor? Artigo 252. Impedimento está no 252 e no 253. E a suspeição? A suspeição está no 254. Eu também não posso julgar. O juiz dar-se-á por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se eu for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, eu vou julgar um amigo, não posso. Eu vou julgar um inimigo, não posso. Eu não posso, tá? Simplesmente porque a tendência é você favorecer ou desfavorecer a depender do caso concreto. Vocês percebam que o 254 ele não tem parentesco, mas é uma relação que pode ser de afetividade ou falta de afetividade, de alguma forma ter um sentimento pessoal envolvido, tá? Se ele, seu cônjuge, ele quem? O juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Eu estou julgando uma situação em que eu também estou sendo julgado em outro processo. Não posso julgar. Se eu tiver aconselhado qualquer das partes. Muita gente não entende essa parte. O que tem a ver conselho? Eu nunca fui e tenho curiosidade de ir a uma festa de médico. Eu fico imaginando como é uma festa de médico e todo mundo ali. Ah, esse aqui é o doutor Ciclano, é cardiologista. E aí você que está fazendo acompanhamento deve pensar, poxa, que bacana, você é cardiologista, que legal, eu sou contador. Ah, mas me fala, eu estou sentindo uma pontada no peito, o que, que o senhor acha que é? Isso deve ser bem inconveniente para quem é médico ter que ficar discutindo coisas numa festa. Mas de repente ele aconselha a pessoa. Advogado também não gosta disso. Ah, esse cara é advogado trabalhista. Está numa festa e a pessoa fica perguntando coisas da área trabalhista para ele. Agora imagina um sujeito que trabalha com crime, que trabalha com o mal. Quando eu estou dando aula em faculdade, quando eu falo exatamente no crime, parece que eles combinam. Quando acaba a aula, parece uma igreja. O pessoal fica só esperando a confessar seus pecados. Ah, professor, que aconteceu isso comigo, isso. Aí você aconselha. Desde coisas como, professor, eu me separei do meu marido, ele me espancou, você acha que eu tenho que voltar para ele? E aí você fica meio sem jeito, você vai conversando, aí chega outro professor, eu matei, que isso, cara? Calma. Não, que eu matei, professor, sou motorista de ônibus, eu não vi, o sujeito passou com a bicicleta, eu bati, ok. Qual é o problema exatamente, o seu pavor? É que o promotor falou que eu utilizei o ônibus para pegar o cara da bicicleta, quer me jogar no tribunal do júri. Ah, professor, eu matei mesmo, não sei o quê. Isso não é muito incomum. E aí você vai lá, conversa, aconselha, e de repente você é o juiz. E o cara está lá na tua frente e você aconselhou meses antes. Não pode julgar. Não pode julgar. Também se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes.
eu também não posso julgar. Se for sócio, o cara é meu sócio. Eu não posso julgar acionista, administrador de sociedade interessada no processo. Não pode haver julgamento. Ah, o 255 ele diz que o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa, salvo sobrevindo o descendente. Mas, ainda que dissolvido o casamento, olha que bacana, ainda que dissolvido o casamento, sem descendente, não funcionará como juiz o sogro. O sogro. Então, o sogro continua ali, tá? Como aquela situação que vai te lembrar do teu passado cruel. O padrasto, o cunhado, o genro, o enteado de quem for parte no processo. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte também injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-lo. Tem advogado que é possuído pelo mal. Tem advogado que fica provocando o juiz. Excelência, da tua máxima vênia, o seu colega da vara criminal número tal entende diferente. Né? E olha que o fulano estudou menos que o senhor, olha que o ciclano. O senhor está isolado nessa disciplina e vai só catucando ali o juiz até que você pega um juiz que realmente é muito inteligente, mas tem inteligência emocional zero. E aí vai gritar com o advogado, vai ser arrogante com o advogado, e o advogado vai se aproveitar e falar ali, ó, os caras não podem me julgar. O cara me injuriou, o cara falou isso, o cara falou aquilo. Então é isso que está dizendo o 256. Muito importante esses artigos, são artigos pequenos, 252 e principalmente 254, que despencam em prova. E você que vai fazer provas, não importa para segurança pública, para tribunais, quando cai processo penal, é bem provável o aparecimento dessas questões quando o tema é sujeitos processuais. Caros amigos, até mais. Mais uma vez, não esqueçam de dar um like, tá? Inscrevam-se no nosso canal e aguardem mais notícias para simulados. Fica ligado aí que vem coisa boa. Um abraço e até mais.